Quem vai salvar o Orçamento de Estado de 2025? A uma semana da entrega do documento no Parlamento, temos personagens para todos os gostos neste autêntico thriller que é política portuguesa. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 152 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Pegando aqui em algumas dicas que tu nos deste relativamente àquilo que é o programa desta semana, temos aqui personagens para todos os gostos, desde o Isso é. radical ao tranquilo, passando pelo Salvador. Queres desenvolver? Pá, sim, sim. Olha, bom dia a todos. Estamos a gravar hoje que é quarta-feira de manhã. Sei que na semana passada muita gente gostou, disseram que foi sempre a abrir, e eu gosto de ter aqui sempre a abrir. Uma coisa que nós temos a nossa responsabilidade em televisão, aqui estou mais, não tenho qualquer não tenho qualquer limitação em comentar o que me apetece em qualquer lado, mas aqui estamos completamente à vontade. Não, até no outro dia, até posso contar agora aqui uma história, até tive que pedir aí para editarem, porque até disse um palavrão enquanto estava a falar, portanto não há, aqui somos mais à vontade. Nunca ninguém Mas saberá qual foi. não saberá qual foi, porque isso foi uma grande, grande trabalho de edição, mas enfim. Exatamente. Mas, epá, e portanto, vamos lá então aqui nisto. O que se passa neste momento, eu continuo a achar, passa aquele espetáculo que deu Pedro Nuno Santos na semana passada, na sexta-feira, que foi efetivamente um desafio à autoridade do Primeiro-Ministro. E aquilo que eu acho, e digo, e não posso tirar nem uma vírgula, é assim, um Primeiro-Ministro não pode ser um banana. Está prometido para quinta-feira uma proposta irrecusável. Eu espero que não seja uma proposta indecente. E espero que não seja uma proposta indecente, porquê? Porque o Primeiro-Ministro não pode perder a autoridade. Portanto, nós já sabemos, quando alguém quer negociar, as partes têm que ceder, as duas. Ora, o que nós vimos, a verdade é esta, e aliás vou explicar o discurso político ontem do Luís Montenegro, o que nós vimos na sexta-feira foi Pedro Nuno Santos a não abrir mão de nada. Isto é dizer, não é não, aqui como no, uma Uhum. famosa, um famoso ditado, não é não, que o Luís Montenegro disse sobre o Chega, aqui não é não ao IRS jovem e ao IRC, mesmo com modulação, e além disso, têm que tirar do orçamento estes dados e estas propostas, e é aquilo que nós queremos. Ora bem, quem governa é o PSD, não é o PS. E, portanto, o que ficou visível é que não houve da parte de Pedro Nuno Santos nenhuma tentativa de dizer não, vamos tentar aqui ceder, estou aberto para ceder aqui nisto. Não, não houve nada disso. Não houve nada. Houve um desafio ao Primeiro-Ministro. Ontem, o que é que o Primeiro-Ministro faz? O Primeiro-Ministro faz uma coisa que eu acho que foi uma das peças mais interessantes em termos de estratégia política. Aquilo que ele conta, que diz que em 6 meses é pouco, mas em 8 anos não fizeram o acordo com os professores, o acordo com os oficiais de justiça, o acordo com os militares. Portanto, o que ele queria dizer com o acordo com a concertação social, que isso já aconteceu no passado, naturalmente, o que ele queria mostrar era que houve negociações com todas estas faixas profissionais, com todos estes setores profissionais. Ao haver negociações, tem que haver uma palavra que eu vos disse há pouco, e já disse 20 vezes, tem que haver cedências. E o que o Luís Montenegro disse ontem, no Parlamento, nas jornadas parlamentares, é que o governo, como prova esta história que ele contou com todas estas classes profissionais, estas corporações, o governo cedeu a todas. Portanto, quer criar na percepção das pessoas, é um esforço E há subliminar, diálogo. é que há diálogo, que cedem e que há negociações e que o irredutível, o intransigente, é o Pedro Nuno Santos. E, portanto, o que é que isto está em cima da mesa? É que já estamos a pensar em eleições e a ver quem é que fica menos mal no retrato dos portugueses acharem que é o responsável por haver instabilidade política e novas eleições. Portanto, estamos neste quadro. Qual é aqui a nuance? Só há uma, que é aquela que eu já disse, avancei com isso até na quarta-feira da semana passada em televisão, e na quinta-feira vi André Ventura a dizer isso, uh, que é, se tu tens uma. E eu até adivinhei, até disse, se Pedro Nuno Santos, disse isto na quarta-feira passada à tarde na televisão, às 6 da tarde, com o Anselmo Crespo. Se o Pedro Nuno Santos exagerar nas suas pretensões, eu depois na sexta disse exorbitar, na quarta, eu sei muito bem o que digo, disse exagerar nas suas pretensões, porque ele não tinha apresentado quais eram as ideias que ele queria incluir no Orçamento de Estado. Se exagerar as suas pretensões, isto estica a corda e quem é que pode, ou vai haver eleições, ou o Chega aparece e dizer tem que haver um novo orçamento, um orçamento à direita, e depois o Chega pode aprovar e parece até o adulto na sala.
Foi isto que eu disse. No dia a seguir tu viste André Ventura a dizer exatamente isto. Não é por nada, acho que a questão é que eu ando nisto há muitos anos e eu sei ler isto. Isto é a minha vida, é o meu sangue. Não, eu já os conheço. Está a perceber? Nem preciso de falar com eles. Já sei que tem que ser estas as soluções. Ou então há eleições. Qual era a solução conveniente para Pedro Nuno Santos? O que o Pedro Nuno Santos queria, até ao dia em que Marcelo Rebelo de Sousa disse e explicou, e meteu como fonte de lei no Correio da Manhã a dizer se não houver acordo no orçamento, há eleições. Foi Marcelo que lá colocou isto. O que o Pedro Nuno Santos queria era, por isso é que ele diz, nós não queremos viabilizar estas medidas, mas só há eleições se Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa quiserem. O que é que ele quer dizer com isto? É que eles podem continuar, mesmo chumbado pelo coisa, em duodécimos. Só que duodécimos é uma arma que é assim. As pessoas ainda não perceberam isto. Um orçamento de Estado não é um mero exercício de contabilidade de onde é que vão os dinheirinhos do Estado. É um instrumento de política de um governo. E, portanto, se tu estás com duodécimos, estás logo limitado. Até a Diminuído. tua diminuído e a tua autoridade é enfraquecida. Por isso é que o Primeiro-Ministro já disse que não pode fazer em duodécimos e faz bem. Sem esquecer que ando nisto há muitos anos e, portanto, sei que, ainda até ontem houve alguém que se lembrou, ontem, que em Espanha, também Espanha foi governado durante 2 anos por duodécimo. Cada um sabe de si. Nós este ano ainda temos no próximo ano, 2025, temos eleições autárquicas. Sabem o que é? Eu vou só perguntar isto às pessoas, para as pessoas refletirem enquanto ouvem. Sabem o que é um autarca? Primeiro há 103 autarcas, na verdade seja dita, dos mais de 300, há 103 que vão abandonar o cargo, que é o seu último mandato. Mas há 200 que querem ser reeleitos. Sabem o que é comandar uma Câmara Municipal, qualquer que ela seja, maior ou mais pequena, em duodécimos? É que não há dinheiro para investimento comparado com o ano anterior. E o que é que acontece? No último ano, como tu sabes, é da lei. É, como aconselhava Maquiavel, faz tudo o mal que tens a fazer no início do mandato e deixa o melhor para apresentar no fim. E, portanto, é no último mandato que vão fazer obras mais de cereja no topo do bolo para as pessoas Uhum. votarem nos autarcas. Então, sem, quando o décimos, vão manter a mesma verba do ano passado. Não têm verba para crescimento, quando o último ano é exatamente para investir e mostrar mais. Estás a perceber? E, portanto, este é muito complicado e, portanto, eu acho que saímos daqui, como eu digo, ou há aqui um volte-face e o Pedro Nuno tem outra postura, ou, eu acho que será muito difícil. Eu acho que os dois partidos estão preparados para eleições. Acho que o Pedro Nuno Santos fez muito mal a vitória nas eleições europeias, que não é dele, foi de Marta Temido, apesar da escolha ter sido dele, e fez-lhe muito mal a sondagem a última que saiu da Intercampos, em que dá 4 pontos de vantagem ao PS, e acho que isso lhe fez mal à cabeça, e julgo sinceramente que com estas atitudes tão radicais, eu acho que ele está cada vez mais a conduzir o PS para a esquerda, e quase a ser o líder de uma frente de esquerda alargada e não do PS, do socialismo democrático, do eleitorado de centro-moderado. Foi o eleitorado de centro-moderado que deu as vitórias ao António Costa em maioria absoluta e que às vezes vota no PSD, que não tem partido, oscila consoante até as lideranças. Eu acho que Pedro Nuno Santos está a perder o eleitorado moderado, está a conquista se calhar o pleno da esquerda, pode esmagar depois em eleições, se calhar pode tirar votos ao Bloco de Esquerda, pode haver um voto útil em Pedro Nuno. Portanto, o Bloco de Esquerda pode sofrer, o PCP, a Iniciativa Liberal, desculpa, o LIVRE, mas eu acho que o Pedro Nuno Santos está a encostar o PS demasiado à esquerda. E falaste aí também de sondagens. Sim, uma rede de No tema a sondagem. seguir vamos falar precisamente de uma sondagem, mas neste caso para as presidenciais de 2026. Vais falar de Gouveia e Melo e a propósito disso, recordas aqui uma frase do Winston Churchill a Sim, propósito da Rússia, sim. uma frase Não, é preferida que em sim, 1939. deixa-me só dizer-te aqui uma coisa. Eu vou só citar, desculpa, o Francisco César, que por acaso encontrei agora de manhã aqui no Centro Comercial Uhum. do Campo Pequeno, porque fui lá comprar os jornais, com quem tenho uma boa relação, e o Francisco César deu uma entrevista ao público, onde eu vos vou ler só esta passagem. Não gosto, isto é uma daquelas coisas que não dá para ler em televisão, que não se vê bem. Pergunta assim quem faz a entrevista ao Francisco César, líder do PS: a legislatura nos Açores vai chegar ao fim? Resposta de Francisco César: não será por causa do PS que iremos ter instabilidade. O PS fará sempre o que for fundamental para que os açorianos tenham condições de crescimento económico, mais empregos e mais riqueza. Se a legislatura não chegar ao fim, a responsabilidade não será do PS. Agora troquem lá isto. E não é isto que o PS devia dizer aqui em Lisboa, exatamente com a justificação, como eu disse, da narrativa
do Francisco César, que é exatamente pela condição de crescimento económico, mais emprego e mais riqueza. Que é isso que Portugal precisa. Andamos a discutir salários mínimos de 870 euros. Desculpem lá, mas é o último da Europa, somos em último lugar quase da Europa. Portanto, esta De resto, justificação de a Francisco família César. César nunca foi propriamente grande fã desta liderança do PS. Sim, sim. Não, não, estás enganado. Do Pedro Nuno Santos, não. Do Pedro Nuno É? Santos, Francisco César é um grande amigo do Pedro Ah, Nuno muito Santos. bem, Não, muito não, bem. não, não, não. Estava a falar mais Francisco do César. lado de Carlos César. Não, não, mas o Carlos César também foi apoiante Também. do Pedro Nuno. Não, não, não. Muito bem. Então Ora não é bem, por aí. sondagens, tu falaste do Gouveia. O Gouveia Melo é aquilo que é um verdadeiro enigma. É um enigma. Mas não é só um enigma, não é? Não, é o enigma dentro da incógnita, dentro da indecisão que existe, de ser um ditado antigo. Mas o que eu Uhum. quero chamar a atenção é o seguinte. Eu gostava que quem nos está a ouvir procurasse a única entrevista à vontade com o Almirante Gouveia e Melo, portanto estamos a falar do Almirante Gouveia e Melo e dessa sondagem que eu vou falar um bocadinho, foi uma entrevista que ele deu ao jornal Nascer do Sol. Vocês tenham, se tiverem curiosidade, vão ver o disparate que foi a entrevista de Gouveia e Melo ao Nascer do Sol, onde só diz disparates. E aí foi a primeira vez que eu me assustei com ele, porque eu não conhecia o senhor fez uma operação de logística bem sucedida. Diga-se de passagem que o seu sucessor também está a conduzir as operações há anos e nem aparece na televisão. É raro aparecer e está a conduzir bem também com essa operação de logística. Agora, de facto, como é sabido, Gouveia Melo é egomaníaco e, portanto, tem esta coisa. Sobre a sondagem, como se lembram, a sondagem, eu tenho que falar dela, que só em passando no dia de manhã, no sexta de manhã, falei às 10 da manhã, na CNN, eu vou falar um bocadinho mais. Essa sondagem é uma aldrabice. Ponto. Não é por falta de respeito com a Aximage nem nada. É uma aldrabice por dois motivos. Vou dar o primeiro. Primeiro é a primeira sondagem presidencial, desde as últimas que se têm feito, todas, em vários campos, tanto no Expresso como no Correio da Manhã, etc., que não metem António Guterres como candidato. António Guterres tem estado à frente em todas essas sondagens. É o candidato vitorioso. Eu não estou aqui a dizer que o António Guterres será candidato. Eu acho que é difícil que António Guterres seja candidato. Porquê? Porque as eleições presidenciais decorrem antes de terminar o seu mandato como secretário-geral da ONU. Não quer dizer que ele tenha sido um brilhante secretário-geral. Acho que não. Acho que os apelos que ele faz, ninguém os ouve. Orelhas mocas a toda a hora. Mas tinha capacidade para ser um bom Presidente da República. Aliás, eu disse há muitos anos, quando ele foi Primeiro-Ministro, foi quando comecei no jornalismo, em 1995, quando eu comecei, ele foi primeiro-ministro nessa altura, que eu achava que António Guterres tinha mais condições para ser presidente da República do que primeiro-ministro. Portanto, mais tarefas de embaixador, de representante, Uhum. do que decisão. Porque ele sempre foi muito indeciso até tomar decisões, como todas as pessoas se lembram. Ora bem, mas é o candidato mais forte à esquerda. Primeiro erro, portanto, ele não aparece. Segundo, tu somas os candidatos da esquerda que aparecem nessa sondagem, Mário Centeno, Ana Gomes e Augusto Santos Silva, tem menos de 20%. Mas alguém acredita nisto? Mas alguém acredita nisto? Estão a dizer que a esquerda vai votar toda no Gouveia e Melo, mas estão a brincar comigo. E depois uma sondagem que é mostrada com vários candidatos à direita. Portanto, isto é uma série de totobola com muitos nomes. E não nos esqueçamos nunca disso. Em 1986, com o mesmo tipo de sondagem, com este tipo de totobola de nomes, Mário Soares estava para aí em sexto ou sétimo lugar com 7%. E chegou a ser Presidente da República na segunda volta, quando toda a gente achava que Freitas do Amaral ia ganhar. Portanto, eu acho que o Gouveia Melo é uma figura que eu sinceramente, eu nunca disse duas coisas. Nunca direi e nunca vou voltar a dizer. Primeiro, qualquer português tem a completa liberdade de se candidatar, seja militar, se for militar tem que abandonar a carreira militar, como é sabido, mas se for esse o caso, todos os portugueses têm o direito de se candidatar. Isso é a primeira coisa, portanto ninguém está a tirar o direito a um militar de ser candidato ao que quer que seja. Segundo, eu nunca me vão ouvir dizer que o Gouveia Melo não tem hipótese de ser candidato, de ser vencedor de umas eleições presidenciais, porque eu acho que ele é popular. Portanto, isto é uma coisa. A outra coisa que é a minha opinião, eu acho que é ridículo para Portugal. É risível nós estarmos em pleno século XXI, 50 anos depois de 25 de Abril, e ter um militar à frente do país. Significa que a sociedade civil, passados 50 anos, não granjeia credibilidade para ter nomes suficientes para não ter que ser a um quartel ou um barquinho buscar um militar. Isto é absolutamente risível. É um retrocesso civilizacional. E mais, por causa dessa entrevista, nós ninguém sabe, alguém sabe qual é que é a opinião do Gouveia e Melo sobre as nossas alianças essenciais? Que ideia tem sobre o país da parte política, etc. E depois tem outro, pode acontecer uma coisa que nós já sabemos, aliás já foi anunciado, André Ventura já disse que os dois candidatos presidenciais, se ele não for candidato,
que gostava e que poderia apoiar era o Pedro Passos Coelho e Gouveia e Melo. A partir do momento em que o Chega aparece a dizer que apoia o Gouveia e Melo, torna-se um candidato que se encosta à direita, apesar dele não ter culpa e não ter pedido apoio nenhum. Mas pode acontecer este cenário, estás a ver? Portanto, eu acho que é muito cedo para se estar a falar disto baseado em sondagens, é risível. E, portanto, eu julgo que Gouveia e Melo, eu acho que há aqui um exercício que me têm dito e que vos vou dizer aqui em primeira mão. O que me Uhum. têm dito, e que eu acredito, é que não sei se vocês se lembram, quando ele foi escolhido para chefe de Estado da Armada, que foi por João Gomes Cravinho, porque quem propõe um cargo militar é o Governo, é o Ministro da Defesa, que depois leva um conselho do chefe de Estado do Exército e depois é aprovado pelo Presidente, que é o chefe supremo das Forças Armadas. E como se lembra, quando ele foi escolhido para a Armada por João Gomes Cravinho, não era ele para ser. Ainda nem o mandato tinha terminado do outro senhor que era o chefe de Estado da Armada. Portanto, Exato. aquilo foi quase ali um exercício de chantagem, desculpem o termo, entre aspas, para que lhe dessem qualquer coisa, senão ele andava por aí. E há muita gente que acha que Gouveia e Melo continua nisto e a não pôr um travão a dizer que pode ser candidato. Porque há outro cargo que vem a seguir, não o do chefe de Estado da Armada, eu já vos contei aqui quais eram os passos, e na televisão fui o primeiro a falar disso, em que um chefe de Estado da Armada tem direito, tem um mandato, e depois pode ser prorrogado 2 anos, expliquei aqui na semana passada, e na televisão já tinha explicado, pode ser prorrogado o seu mandato por sugestão do Governo e aprovação do Presidente da República mais 2 anos. Coisa que o Gouveia Melo já disse que há uma nova geração que pode e não sei o quê. Qual é que é este jogo de quase, entre aspas, de chantagem de Gouveia Melo? É porque há outro cargo que depois vai vagar mais à frente, que é de facto a cereja no topo do bolo da carreira militar, que é chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, sendo que habitualmente há uma rotatividade entre os três ramos que é respeitada. E eu acho, se calhar, o Gouveia Melo está-se a pôr a jeito para arranjarem ali desculpem lá um termo, um esquema para que ele vá para ali e o calem e para que não seja candidato presidencial, sendo que não era ele, neste momento, o tempo dele. Da Armada. Seria de Uhum. outra arma. Portanto, vamos ver o que é que diz. Eu, sinceramente, não tenho grande imagem de Gouveia Melo. Portanto, que ninguém diga que esta estratégia de Gouveia e Mel é navegação à vista. Não. Vamos passar para a escolha do governo e aceite por Marcelo Rebelo de Sousa relativamente àquilo que é a Uhum. proposta para o novo Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra. Olha, Diga. eu tenho estado a alargar nestes dois temas, porque acho que são os temas importantes. Vou Sim. falar agora, tenho aqui mais uma série de temas, depois vou cortar, porque hoje não quero, ao contrário da semana passada, onde falei da imigração, aliás, falei em primeira mão e até trouxe depois, foi ao contrário, da semana passada falei bastante da imigração Uhum. e tudo aquilo que disse aqui depois levei para a CNN no meu programa de segunda-feira do Sem Agenda, sobre as questões dos moderados que também estão agora com o discurso anti-imigração. Portanto, eu tenho depois poucas coisas para internacional, por isso vou aqui de seguida, se tu me permites, porque depois são coisas Claro que sim, curtas e já claro que vamos sim. com menos de 20 minutos. Aqui Uhum. a grande prova, primeiro saudar a boa escolha do Primeiro-Ministro, a aprovação do Marcelo Rebelo de Sousa, por um motivo. Não porque eu conheça a pessoa em si, não conheço, mas porque eu sou um português atento e vi de todos os setores, de todas as franjas, mesmo dentro de várias áreas do sistema judicial, toda a gente a elogiar Amadeu Guerra. Com este elogio tão forte a Amadeu Guerra, e, como tu te lembras, ao grande elogio fúnebre, que infelizmente já cá não está, de Joana Marques Vidal, que muita gente entendia que, fora o que é a praxe, que devia ser prolongado e dado um novo mandato quando ela era Procuradora-Geral da República, toda a gente, grandes encómios a Joana Marques Vidal, enormes elogios a Amadeu Guerra, esqueceram-se de elogiar Lucília Gago. De facto, Lucília Gago foi um erro de casting. Quem escolheu o responsável por isso foi António Costa. Foi o Sim. PS que escolheu, tal como agora o Luís Montenegro, se houver um erro com o Amadeu Guerra, o erro é do Luís Montenegro. Mas o que é verdade é que o Lucília Gago foi um erro de casting, é uma pessoa, ainda um amigo, uma pessoa trabalhava com ela no Expresso esta semana, dizia que ela gosta do poder e não gosta das pessoas. Porque de facto notou-se isso, ela não tinha nenhuma relação. Ela não conseguiu compreender a relação que o Procurador-Geral da República e o sistema do Ministério Público têm que ter de transparência com os portugueses. Não é revelar tudo, não têm que estar a falar a tempo inteiro, mas de vez em quando têm que perceber, e às vezes até pedir desculpa. E Lucília Gago parece que foi tudo incólume, passou tudo incólume e que ela é que estava tudo certo e nunca houve erro nenhum. Portanto, para ela é normalíssimo que 10 mil portugueses estejam a ser alvo de escutas telefónicas. 10 mil portugueses.
10 mil portugueses. As pessoas não. Isto parece um Estado policial. 10 mil portugueses. Mas nós vivemos em quê? Vivemos aqui, temos uma ditadura, querem ouvir o que todos falam, estás tu a ser escutado, estou eu, quer dizer, 10 mil portugueses com escutas. E como é natural, sem saberem que estão a ser escutados. Com E, critério, não é? com critério. João Galamba, que teve 6 anos a ser escutado. Eu sei que os portugueses não gostam de João Galamba, também não tenho grande, não morro de amores pelo João Galamba, mas quer dizer, 6 anos um cidadão a ser escutado, seja ele quem for de esquerda ou de direita, é uma vergonha. Portanto, acho que foi um erro de casting total do Lucílio Gago. Depois, vamos aqui falar de 4 temas, um que marcou. Eu das manifestações, sinceramente, eu estava em Sesimbra, eu nem vi muito a questão das manifestações sobre a imigração a favor e contra, sei que é habitual. Quando há contra a imigração, estão as pessoas mais da extrema-direita e movimentos de extrema-direita. É normal. Quando há manifestação, há liberdade das pessoas se manifestarem, desde que não haja distúrbios, desde que não haja pancadaria, qualquer pessoa, seja de extrema-direita, porque o que eu quero dizer é que também os que são a favor da imigração e, portanto, se manifestaram contra esta manifestação marcada pelo Chega, eram grupos de extrema-esquerda. Extrema-esquerda, ponto final. Extrema-esquerda na Alemanha, como vocês sabem, há um partido. Não é só a AfD, há um partido que até tem o nome da sua líder, que é de extrema-esquerda, que é anti-imigração, a favor do Putin, e é de extrema-esquerda. Portanto, a extrema-esquerda é tão perigosa para mim como é a extrema-direita. Depois, se pisarem o pé em ramo verde, as autoridades e os cidadãos é que têm que tomar as suas coisas. Agora, liberdade de manifestação para todos, seja de esquerda, seja de direita. Isso aí, para mim, à vontade. Agora, há uma verdade. Portugal não tem um problema de imigração. É natural e até, curiosamente, no dia depois dizem-se os jornalistas não fazem política. No dia da votação, da manifestação marcada pelo Chega, um dossiê enorme no público, a falar porque é que a imigração era boa, quanto é que os imigrantes já deram a Portugal, parecia que estava a combater o público a manifestação do Chega. Ora, o jornalismo, também se quer chamar a atenção disso, é para fazer notícias. O jornalismo não faz combate político. Querem fazer combate político os senhores jornalistas? Dediquem-se à política. E, portanto, uma coisa é fazer uma boa investigação, que é, de facto, bem feita, que mostrou. Agora, há dias para tudo também, quer dizer, agora parece que estavam a fazer o combate ou à manifestação do Chega, fica mal às pessoas. Portanto, acho que o jornalismo deve fazer o seu trabalho, deve fazer o seu papel, e o trabalho que o público fez é bastante bom. Porquê? Porque prova que, de facto, os imigrantes descontam, pagam impostos, contribuem para a segurança social. E a verdade é esta, meus amigos. Nós aqui em Lisboa, nós temos várias lojas. Tu, se calhar, a tua aí em Mafra, onde tu estás, o Nuno Braga em Braga, umas 50 lojas a dizer procura-se colaborador. Na restauração é uma dificuldade para arranjar pessoas para trabalhar. E, portanto, quem vem para cá por bem, para trabalhar, para descontar, nós precisamos dessa imigração. Tal como França, tal como a Austrália, precisou dos imigrantes portugueses quando nos anos 60, nos anos 70, fugiram a procurar um melhor destino e foram trabalhar para a França, para a Austrália, para a Venezuela, para a África do Sul. Portanto, nós somos um país de imigração. Portanto, nós temos de ter essa compreensão, porque os nossos portugueses são comunidades bem acolhidas também lá nos Estados Unidos, no Canadá. E São comunidades nós respeitadas, queremos muito que eles sejam bem acolhidos, não é? bem acolhidos. Nós Ah, também temos que acolher, que é aquilo que eu digo, quem vem para trabalhar. Se depois há de criminalidade, epá, a polícia está cá para isso. Agora, quem vem para trabalhar é bem-vindo. Portanto, esta conversa de contra a imigração é contra a imigração que pode vir cá extorquir e depois vir cá pedinchar, etc. Não, quem vem para trabalhar. Em Sesimbra, tu hoje, como sabem, eu tenho a minha segunda terra, muitos restaurantes hoje precisam da mão de obra de gente oriunda de vários países, brasileiros, Paquistão, Bangladesh, etc. Na pesca, oh meus amigos, vamos só este exemplo. Na pesca, quem comanda os barcos em Sesimbra ainda são mestres portugueses. Sabem quem é que anda a apanhar peixe? Para todos nós comermos. Em Sesimbra, na frota pesqueira de Sesimbra, a maior parte não são portuguesas. São indonésios, filipinos, pessoas do Mali, do Senegal. Portanto, não é nós precisamos de imigração, senão não há peixe à mesa. Estou a dar este exemplo, como é óbvio, e certo. também não há ninguém a servir-te num restaurante porque não há ninguém que quer trabalhar. O grande mal que não nos podemos esquecer é que há uma série de portugueses que estão neste momento parados no subsídio de desemprego porque lhes dá jeito e ganham mais do que se estivessem a trabalhar, porque alguns têm rendimento social de inserção e que não trabalham, e portanto, isto é que é importante. Quem vem para trabalhar é bem-vindo. Nós precisamos de uma economia
a trabalhar e precisamos de gente que trabalhe. Ponto final. Portanto, não é lá se são o ódio a outrem porque são de outros países, é perfeitamente risível. Depois, desculpa, queria só Certo. mais 2 temas, desculpa lá, muito Uhum. rápidos, está a demorar tempo. Que é, de facto, finalmente, eu chamei a atenção para isso, é risível também o dinheiro que se pagava aos bombeiros, ainda vos chamei aqui a atenção na semana passada, se bem me lembro. Salários miseráveis para subsídios de risco para os bombeiros, notícia do DN, que o governo vai pagar bónus de 25% a mais de 5 mil bombeiros. Agora esquecem, é só dizer uma coisa, o título é magnífico. Vão pagar 25% a mais de 5 mil bombeiros. Sabem o que é que significa 25% a mais à hora para cada bombeiro? Segurem-se que eu vou-lhes dizer. 7 cêntimos. Acham que a notícia é boa. Agora, 7 cêntimos de aumento à hora para pessoas que andam a salvar a comunidade, acham que é de bom tom. E depois não era para todos os bombeiros, vinte e era para cinco os por que cento é uma boa prestaram, porcentagem, de facto. de facto, os 25% fabuloso. Não, não, são 7 cêntimos à hora. E não é para todos os bombeiros, foi para aqueles que combateram lá no norte. Então e os do Algarve, que 2 dias antes estiveram a combater um fogo no Algarve, não recebem esse suplemento? 7 cêntimos, meus amigos. Quanto é que vocês, faço uma pergunta para vocês que me estão a ouvir, quanto é que vocês pagam à vossa mulher a dias à hora? Bombeiros, aumente 7 cêntimos. Reflitam e depois não se esqueçam que vivemos em Portugal. 2 pontos para terminar. Uhum. Segundo, esta questão do empoderamento da Polícia Municipal. Eu defendo uma coisa há muito tempo, até pelo conhecimento que tenho da Câmara Municipal de Lisboa. A Polícia Municipal eu acho que não devia estar só a tratar de assuntos quase de fiscalidade, do urbanismo e não sei o que mais. Eu acho que a Polícia Fiscal devia ter mais mobilidade, não só fazer de forças de segurança em algumas manifestações e tal, porque a Polícia Municipal, como sabem, no passado nunca teve poderes para detenção. Eu acho é que as polícias municipais, até noutros municípios, deviam ter uma função de fiscalização, isto é, de andar na rua, circular. E depois não são eles a deter. É de Serem imediato vistos. avisar, serem vistos, dar sensação de segurança e quando virem que há alguma ocorrência, de imediato avisarem, em primeiro, poderem aparecer e de alguma maneira causarem algum receio a quem esteja a fazer o mal, mas de imediato darem um alerta até da rua para outras polícias poderem intervir. Quando eu digo polícias, PSP ou GNR, consoante os municípios, que possam intervir. Por terminar, Portugal, o governo revela plano para os mídias em breve. Eu geralmente planos para os mídias geralmente não correm bem. E há uma coisa que eu vou chamar a atenção, até para a tua reflexão. Olha, o Jornal Económico é um jornal mais pequeno. Então, planos para os mídias e para a distribuição. É que eu vou dar só esta nota. Se não houver VASP, não há distribuição de jornais. Portanto, imagina o que é darem subsídios para os jornais, imagina que davam 50 mil euros para o Jornal Económico. Fantástico. É porreiro, vai pagar uns salários durante os meses, etc. Mas, então, e se o jornal não chega a outros pontos? Ou se os jornais diários, ainda por cima, os diários, um diário de notícias não chega a todos os pontos de Portugal, se o público não chegar, se o Correio da Manhã não chegar, A a pergunta é circulação é esta: fundamental. é que as pessoas às vezes não percebem isso. É que os jornais são publicados, têm jornalistas. E depois há uma empresa, que é a VASP que vai por todo o país, tem uma rede de quase capilaridade gigante, e que vai pelo país todo para distribuir os jornais. Quem tem que ser dado algum apoio também é a VASP. Esquecem-se desta questão da distribuição, que esta gente não sabe o que é que está a fazer, mas infelizmente. Internacional, 3 temas muito rápidos. Trump com Zelensky, como sabem, ele é amigo de Putin, disse que era amigo de Foi Putin e confrangedor, não é? foi confrangedor e depois diz na cara que vai acabar a guerra, mas não diz como. Portanto, até é confrangedor para o próprio Zelensky, quer dizer, o Claro. que é que ele foi ali fazer? Até um sinal péssimo, se queres que te diga, para o Partido Democrata, que está farto de injetar dinheiro de milhares de milhões lá, que tinha Joe Biden como aliado, que a Kamala Harris dá-lhe jeito, e parece que Zelensky passa uma eleição americana, sendo que Trump pode ser presidente americano, e portanto, mesmo com o outro a marimbar-se para Zelensky, prefere ir lá dar a cara, porque é importante dar uma palavra a um possível, um putativo presidente americano. Portanto, isto é mais um tiro no Partido Democrata, mas ninguém percebeu nada que isto é. Tem a Kamala, agora é a nova Santa da Ladeira. Mas Israel, a escalada é brutal. A partir do momento de ontem que aparece Irão, temos. Aí vai ser o terror. Porque o terror é um terror que, quando tu atinges, como foi o caso, pode ser justo ou não, isso depois cada um terá a sua opinião, quando tu atinges o Hezbollah, a partir do momento em que vai meter Irão, em que os Estados Unidos aprovam todos os ataques de Israel, a partir dali
temos uma escalada que é não só local, mas, meus amigos, podemos voltar a ter um fenómeno que felizmente há muitos anos, fora casos esporádicos de lobos solitários, que é o terrorismo noutras capitais europeias e na Europa Ocidental, dos países que podem estar a apoiar, e não nos esqueçamos que até foi um barquinho anunciado pelo próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros como um barquinho com uma bandeira portuguesa para levar armamento para Israel. Grande Paulo Rangel. Vem aí tempos difíceis. Sim, portanto, quanto à Áustria, foi a extrema-direita a ter uma vitória. Às vezes, o que se vai passar na Áustria é aquilo que se passou nos Países Baixos. Isto Tal e é, o qual. Partido da Liberdade, Geert Wilders ganhou, e este senhor diz que quer governar, diz que vai ser o chanceler do povo, que era o que o Hitler dizia de si próprio quando ganhou. O problema é Mas que vai não ter se querem sentar dificuldade, com não ele. é? Vai ter Claro. dificuldades. Não nos esqueçamos que o partido de extrema-direita, quando teve no governo, foi com Jorge Haider há muitos anos e com o apoio dos conservadores. Portanto, na Áustria pode acontecer um cenário em que pode dar origem a um governo tecnocrático, como aconteceu nos Países Baixos, com o partido maioritário ser extrema-direita, como nos Países Baixos é o Partido da Liberdade de Geert Wilders, mas não ser a própria extrema-direita diretamente a governar. Portanto, ficamos apenas para já, fora outras experiências a leste, mas de facto como o grande ícone da direita, da nova direita, ser a de Giorgia Meloni em Itália. Muito bem, passamos então para as sugestões culturais. Olha, duas séries e depois aqui uns livros. Duas séries que uma muito engraçada, 4 minutos para fechar, portanto isso tem que ser a despachar. É uma série que é o Very Royal Scandal, que é da entrevista feita ao Príncipe André, que o Príncipe André sempre foi um dos mais burros da família real britânica. E portanto do escândalo, aquele Ghislaine Maxwell e aquele O outro Jerry Epstein. predador, Jeffrey Epstein. exatamente, Jeffrey Epstein, que era um predador sexual, a entrevista é fabulosa, como ele cai na esparrela da jornalista, a incompetência da assessora de imprensa dele é fabulosa. E depois uma série que eu acho absolutamente fabulosa, série de documentário que se chama In Vogue, que é sobre a revista a Vogue. Portanto, está lá tudo o que é de criadores de moda, todos os grandes criadores estão, aparecem a falar, as supermodelos do passado, a Madonna, etc. Epá, é uma série absolutamente, série de documentários sobre moda fabulosa. Livros, rápido. Consegui esta proeza destes dois calhamaços, que é a nova história do cinema brasileiro. Demorei alguns meses que ia lendo devagar porque me dá prazer nisto. Recomendo para quem gosta de cinema brasileiro, isto só está na Livraria da Travessa, Nova História do Cinema Brasileiro, volume 1 e 2. Depois saiu aqui uma coisa que eu vos recomendo, é o terceiro da dupla, Camila Lackberg, Henrique Fexeus, A Sombra, policial, tem sido fantástico, os dois primeiros, este é o terceiro, A Sombra. Um livro que é o livro que eu acabei de ler no fim de semana, fabuloso, O Desertar, do Matias Anardo, é um dos melhores livros do ano. E o livro que já tenho aqui, portanto, já um sucesso, vai ser um sucesso, vai ser um dos livros mais vendidos do ano, o Nexus, como sabem, do Yuval Noah Harari, portanto, está aqui. Pergunta da semana manteve-se outra Uhum. vez, há coisa de um ano falei sobre isto, manteve-se outra vez o horrível número de violência doméstica sobre as pessoas mais velhas. Voltou a ser notícia ontem até em televisão. Eu acho que é criminoso, é tal como também nos fogos, eu acho que os incendiários têm que ter penas mais pesadas nesta questão da violência doméstica, apurando-se quem faz isto às pessoas mais velhas e pouco, neste momento com poucas condições para defender. As penas têm que ser duras e sem perdão depois por bom comportamento para quem vai para a prisão. Rui, muito obrigado. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Dourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.